Todo mundo conhece o Batman como o herói que se recusa a matar, o símbolo da justiça. O homem que sempre encontra uma maneira de vencer sem cruzar a linha que separa heróis de monstros. Mas existe um lado do Cavaleiro das Trevas que poucas pessoas gostam de discutir. Um lado frio, calculista e assustadoramente pragmático. Porque, embora Batman não tire vidas, isso não significa que ele não seja capaz de criar planos absolutamente cruéis. E quando eu digo cruéis, não estou falando de derrotar um vilão com um soco mais forte ou uma estratégia mais inteligente. Estou falando de elaborar contingências tão brutais que, se caíssem nas mãos erradas, poderiam destruir completamente seus próprios aliados. Pessoas que lutaram ao lado dele. Pessoas que confiaram nele. O mais perturbador é que esse plano não foi criado contra o Coringa. Não foi pensado para o Bunny, para o Espantalho ou para qualquer ameaça de Gotham. Foi desenvolvido para neutralizar os maiores heróis da Terra, a Liga da Justiça. E quando esse segredo veio à tona, a pergunta deixou de ser o Batman estava preparado e passou a ser até onde ele estava disposto a ir. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais controversas da DC e analisar aquele que talvez seja o plano mais cruel que Batman já criou. Um plano que provou que às vezes o homem mais perigoso do universo não possui superpoderes. Ele apenas possui um plano para tudo. Para entender por que esse plano é considerado por muitos o mais cruel que Batman já criou, precisamos voltar para a famosa HQ Torre de Babel. A premissa é simples, mas extremamente perturbadora. Batman, fiel à sua natureza paranoica e preventiva, desenvolveu secretamente métodos para derrotar cada integrante da Liga da Justiça caso algum deles se tornasse uma ameaça. À primeira vista, isso pode até parecer razoável. Afinal, estamos falando de seres capazes de destruir cidades, continentes e até planetas inteiros. Se Superman enlouquecesse, quem poderia pará-lo? Se Flash resolvesse usar sua velocidade contra a humanidade, quem teria condições de enfrentá-lo? O raciocínio de Bruce Wayne era claro. Se existe a possibilidade, por menor que seja, então é necessário estar preparado. O problema começa quando analisamos a natureza desses planos. Batman não criou apenas formas de enfrentar seus companheiros. Ele estudou minuciosamente suas fraquezas físicas, psicológicas e emocionais durante anos. Ele observou seus hábitos, seus medos, suas limitações e tudo aquilo que os tornava vulneráveis. Mais do que isso, ele fez isso sem o conhecimento deles. Enquanto Superman via Bruce como um amigo, Batman registrava maneiras de incapacitar o kryptoniano. Enquanto Aquaman lutava ao seu lado para salvar o mundo, Bruce desenvolvia estratégias para neutralizá-lo. Enquanto Flash confiava sua vida ao Cavaleiro das Trevas, este catalogava cada detalhe que poderia transformá-lo em uma vítima. É justamente aí que surge a crueldade. Não era apenas uma questão de segurança, era uma quebra completa de confiança. Imagine descobrir que um dos seus amigos mais próximos possui um dossiê detalhado explicando exatamente como destruir você. Imagine saber que cada momento de convivência foi também uma oportunidade para que essa pessoa aprendesse mais sobre suas fraquezas. Esse é o verdadeiro peso da história. O plano não machuca apenas os corpos dos heróis. Ele destrói a relação construída entre eles. E então acontece o desastre. Os arquivos secretos de Batman são roubados por Ra's al Ghul. O vilão utiliza cada uma das contingências contra a Liga da Justiça, transformando as estratégias defensivas de Bruce em armas ofensivas. Superman é atingido por kryptonita vermelha modificada, que faz sua pele se tornar invisível e provoca uma sobrecarga sensorial insuportável. Aquaman é exposto a um medo extremo de água, algo devastador para alguém cuja sobrevivência depende dela. Flash é atingido por uma arma que o força a permanecer em movimento constante, levando seu metabolismo ao colapso. Lanterna Verde sofre ataques direcionados à sua confiança e força de vontade. Mulher Maravilha é presa em uma simulação de batalha eterna, lutando sem parar até a exaustão total. O caso da Mulher Maravilha talvez seja um dos exemplos mais cruéis de toda a história. Batman sabia exatamente quem Diana era. Sabia que ela jamais abandonaria uma luta. Sabia que sua honra a impediria de recuar. Então sua contingência consistia justamente em aprisioná-la dentro de uma batalha sem fim. Ela continuaria lutando até que seu coração simplesmente falhasse. Não era uma estratégia rápida. Não era uma neutralização limpa. Era literalmente usar as maiores virtudes da heroína contra ela mesma. Mas o plano para Flash também merece atenção especial. Muitos esquecem que o velocista é um dos seres mais perigosos do universo DC. Sua velocidade é absurda. Porém, Batman não tentou quebrar suas pernas, não tentou prendê-lo em uma cela especial. Ele escolheu uma forma muito mais cruel. Uma toxina fazia com que Flash acreditasse estar coberto por milhões de insetos rastejando sobre seu corpo.
Como consequência, ele utilizava sua velocidade para tentar se livrar deles, correndo sem parar. Quanto mais corria, mais seu corpo se aproximava do colapso. Era uma tortura física e psicológica ao mesmo tempo. A genialidade assustadora dessas estratégias revela algo importante sobre Batman. Ele não pensa como um herói, pelo menos não o tempo inteiro. Em muitos momentos ele pensa como um estrategista militar. Enquanto outros membros da Liga enxergam amigos, aliados e companheiros, Bruce enxerga riscos potenciais. Cada herói representa também uma ameaça que precisa ser calculada. É exatamente essa mentalidade que o torna tão eficiente, mas também tão assustador. O mais interessante é que Batman não desenvolveu essas contingências porque odiava a Liga. Muito pelo contrário. Ele as criou porque conhecia perfeitamente o potencial destrutivo de cada um deles. Bruce Wayne cresceu em um mundo onde o impossível acontece diariamente. Invasões alienígenas, manipulações mentais, controle de realidade, possessões cósmicas e universos paralelos fazem parte da rotina. Para ele, acreditar que seus amigos jamais poderiam se tornar uma ameaça seria ingenuidade. O problema é que essa lógica possui um custo enorme. Quando a Liga descobre a existência dos planos, o verdadeiro conflito da história começa. Não é uma luta física, é uma discussão moral. Superman, Mulher Maravilha e os demais não conseguem aceitar o fato de que Batman manteve tudo aquilo escondido. Para eles, não importa se as intenções eram boas. O simples fato de Bruce ter preparado maneiras tão detalhadas de derrotá-los já representava uma traição. E talvez eles estejam certos, porque existe uma diferença entre ter um plano de emergência e desenvolver métodos capazes de explorar os traumas, medos e vulnerabilidades mais íntimas das pessoas que você chama de amigos. Batman cruzou essa linha. Ele transformou a confiança da Liga em informação estratégica. Transformou a amizade em dados. Transformou companheiros em possíveis alvos. No fim das contas, Torre de Babel não é uma história sobre super-heróis sendo derrotados. É uma história sobre confiança sendo quebrada. E talvez seja exatamente por isso que ela continua tão relevante décadas depois de sua publicação. Porque quando olhamos para tudo o que aconteceu, percebemos que o verdadeiro conflito nunca foi entre Batman e a Liga da Justiça. O verdadeiro conflito aconteceu dentro do próprio Bruce Wayne. Por um lado, é impossível negar que Batman tinha motivos para pensar daquela forma. Ele vive em um universo onde até os maiores heróis podem ser corrompidos. Superman já foi controlado mentalmente inúmeras vezes. Membros da Liga já foram possuídos, manipulados e transformados em ameaças globais em diversas ocasiões. Sob essa perspectiva, criar contingências parece não apenas razoável, mas necessário. Afinal, se algo desse errado, alguém precisaria estar preparado. Mas existe uma diferença enorme entre estar preparado e viver esperando o pior das pessoas. E é exatamente aí que mora a tragédia de Bruce Wayne. O Batman passou tanto tempo enfrentando monstros que começou a enxergar monstros em potencial até mesmo nos seus aliados mais próximos. Sua paranoia, que tantas vezes salvou vidas, acabou se tornando uma barreira que o impedia de confiar completamente em qualquer pessoa. E talvez essa seja a característica mais fascinante do personagem. Batman não é assustador porque consegue derrotar Superman. Ele não é assustador porque possui dinheiro, inteligência ou tecnologia. O que realmente assusta é sua capacidade de sacrificar relacionamentos em nome de um objetivo maior. Ele está disposto a carregar o peso da desconfiança se acreditar que isso aumentará as chances de salvar o mundo. O problema é que esse tipo de pensamento tem consequências, porque heróis não funcionam apenas através de força ou estratégia. Eles funcionam através de cooperação. A Liga da Justiça não existe porque seus membros são poderosos. Ela existe porque eles acreditam uns nos outros. No momento em que essa confiança desaparece, a equipe começa a ruir por dentro. Por isso, quando pensamos no plano mais cruel que Batman já criou, talvez a crueldade não esteja nos métodos usados para derrotar a Liga. Talvez esteja no fato de que Bruce aceitou, conscientemente, o risco de perder seus amigos para sempre. Ele sabia que, se aqueles arquivos fossem descobertos, as consequências seriam devastadoras. Mesmo assim, continuou em frente, porque para ele, o dever sempre veio antes dos sentimentos. E essa é uma das maiores ironias do personagem. Batman passou a vida inteira lutando para impedir que outras pessoas sofressem a mesma dor que ele sofreu ao perder seus pais. Mas, nessa história, suas próprias ações acabam causando um tipo diferente de ferida. Uma ferida emocional. Uma ferida construída pela desconfiança. No final, Torre de Babel nos deixa com uma pergunta desconfortável. Batman estava errado. A resposta talvez nunca seja definitiva. Alguns dirão que ele foi paranoico demais.
Outros dirão que ele foi o único que teve coragem de fazer o que precisava ser feito. Mas uma coisa é certa: se existe algo que essa história prova, é que o homem mais perigoso da Liga da Justiça nunca foi o mais forte. Foi o único que conhecia exatamente como derrubar todos os outros. E isso, por si só, é uma ideia muito mais assustadora do que qualquer superpoder.